Fala galera do Cine Eterno, eu acabei de assistir Ao Cair da Noite. E aí, vira eterno ou vai pro inferno? E o cinema de terror está vivíssimo, está mais vivo do que nunca. Porque nos últimos anos a gente tem visto uma crescente no cinema de terror. Lá com James Wan, Invocação do Mal, que faz uns terror farofa que a gente gosta. Teve também o It Follows, que é um filme muito interessante, muito bom. Teve ano passado A Bruxa. Teve esse ano já o Get Out, o Corra, que é um filme bem interessante. E agora com Ao Cair da Noite a gente tem mais um filmaço de terror. E terror dos bons. Eu vou comparar ele bastante com A Bruxa, porque eu vou dizer que o Ao Cair da Noite é o A Bruxa desse ano. É um filme de terror genuíno e que funciona muito, muito bem. Principalmente por ser um filme tenso, por ser um filme em que o medo, ele não vem daqueles artifícios para te assustar, que é susto na cara, que é capiroto aparecendo, que é porta abrindo, ou até guarda-chuva abrindo, né? Por exemplo, como o Chamado 3, né? Não vamos nem citar, porque vai que aparece essa Mara. Mas o terror, ele vem das atitudes dos personagens. Ele vem do universo, ele vem do medo do desconhecido. Ele vem daquilo que a gente não faz a mínima ideia do que pode acontecer. E por que eu gosto de falar isso? E por que eu gosto bastante desse tipo de filme de terror? E olha que eu nem comecei a falar do filme ainda, eu tô só falando do terror. Por exemplo, Jason. Eu não vou ter muito medo do Jason porque é uma coisa meio estranha. Até o próprio Freddy Krueger, ou até aqueles filmes de terror meio sobrenatural. O medo, ele não é muito tátil. O terror, ele não é uma coisa, vamos dizer, tu te assusta. Mas, quando a gente fala de ser humano e do que as pessoas podem fazer em momentos de tensão, em momentos de crise, ou até numa loucura, o medo começa a ficar muito mais presente, ele começa a entrar mais na nossa realidade. Então é por isso que eu gosto muito do A Bruxa, por exemplo, porque ele é um medo bastante psicológico. Por mais que eu pense, tá, tem o capiroto lá no meio, tem isso, tem aquilo, mas durante o filme inteiro, não tá na tua cara. Durante o filme inteiro, o terror, ele tá no contexto, ele tá por aí. Ele tá solto. E esse é o problema, tu não tem como fugir dele, não tem como correr. O Jason eu saio correndo, tá? Mas ele sempre me alcança, mas eu posso sair correndo, o Fred também eu posso acordar. Mas quando o terror é algo que eu não consigo ver, é algo que está no ambiente, fica muito mais tenso. E aí eu entro na história do Ao Cair da Noite, que se passa numa sociedade pós-apocalíptica, a gente não sabe muito bem em que momento, em que linha histórica a gente está. O que acontece é que há uma doença solta por aí, uma doença muito perigosa, e as pessoas começam a se proteger dentro das casas. E aí a gente entra na família do personagem do Joe Edgerton, que ele, mais a esposa e o filho mais velho, vivem tranquilamente, tem ali, fazem uma colônia, vivem de subsistência. Eles produzem a própria comida e é mais ou menos isso. Até que um dia eles acabam descobrindo uma outra família que está pelas redondezas e eles acolhem essa família que tem mais uma mulher e uma criança pequena. E aí começa toda a história. Por que Ao Cair da Noite é muito interessante? Como eu já disse, ele é um filme de terror psicológico. E o terror psicológico tá que a pessoa pode ter saído e pode ter pegado a doença. Então, dentro da casa, as pessoas começam a ficar o tempo inteiro paranoicas em pegar a doença ou não pegar essa doença. E o melhor de tudo, o filme não te mostra nada. Ele não te diz de onde é que veio essa doença, ele não te diz em que momento eles estão, eles não te dizem nada. Mas, enquanto em outros filmes, o simples fato deles não te explicarem absolutamente nada do que acontece ao redor seria um problema muito grande, aqui não é, porque eles focam no personagem, eles focam nas atitudes, eles focam na psique humana. E é por isso que fica muito interessante, porque eu não preciso entender qual é a doença, ou onde eles estão, ou o que aconteceu, mas eu preciso me preocupar que as atitudes dos personagens tem influência no que está acontecendo agora. E isso é um problema. Isso pode fazer com que alguém morra. Isso pode fazer com que alguém tente matar outra pessoa por achar que ela está com a doença. Ou pior, tu pode começar a achar que tá doença e começar a noiar. E aí que vem a paranoia de tu estar com a doença ou não estar com a doença. Isso é sensacional e isso permeia o filme inteiro. Eu queria até entrar um pouquinho mais, eu não vou entrar por causa do spoiler, e eu quero que também vocês assistam e pensem por vocês mesmos. Mas o filme fala sobre isso. O terror, ele tá nas atitudes dos personagens, ele está na paranoia e ele tá também no quanto o ser humano vai para proteger sua família ou para proteger algo muito importante. Até que ponto o ser humano pode ir. E eu gosto como ele explora isso. Isso tudo calcado bastante na realidade e também entrando num cinema fantástico. E isso é o mais genial do Ao Cair da Noite. Tudo isso de uma forma muito orgânica e muito interessante para a narrativa. Quem assina a direção do filme é o Trey Edward Schultz
Ele tem um filme de 2015 que eu gosto bastante, que é o Krisha, vai atrás, é bem interessante se você não viu ainda. E eu gosto também da forma como ele usa os ângulos dele e da forma como ele constrói toda a narrativa dele. Por se passar bastante tempo dentro da casa onde eles moram, tudo é bastante claustrofóbico e o diretor sabe muito bem usar os planos. Inclusive, ele tem uma coisa, eu não lembro de ter visto recentemente, mas ele usa um artifício que eu acho genial. E quando eu me dei conta no filme, eu já comecei a achar que eu podia estar paranoico. E isso também fez um link com um filme que fala de paranoico. Então eu pensei, será que eu tô paranoico ou isso tá acontecendo mesmo? Ele faz uma coisa bem interessante, que ele fecha o tamanho da tela. Conforme o filme vai passando, principalmente na parte final, em que está muito tenso, o que ele faz? Geralmente o cinema ele é o widescreen, ele é o ou 16:9, que é o 21:9. Esse filme ele é o 21:9, o 2:35:1 mais ou menos. Em certo momento do filme, momento tenso, ele começa a fechar. Então ele vai ficando assim, ó, mais achatado. Então chega um momento que eu olhei assim e parecia que tinha só um risco no meio da tela, assim, de filme acontecendo. Isso é genial, porque eu vi que eu tava ficando mais tenso, e daí quando eu me dei conta, a tela tava mais achatada. E daí eu entendi o artifício do diretor, que é, ao momento que ele fecha a tela, ele vai deixando tudo mais claustrofóbico, que é exatamente o que tem o filme, claustrofobia. Então isso pra mim é genial e tem diversas outras coisas que ele faz, relação de cores, da forma como as pessoas se vestem. Isso tá tudo muito bem feito e muito bem apresentado no filme. Vamos falar então das atuações também. O Joe Edgerton tá deslumbrante no filme. Mais uma vez, assim como ele fez lá no presente, ele se mostra um ator bastante competente pro suspense e pro terror. Gostei bastante. Tem também a Carmen Yogo, que faz a esposa dele, que também funciona muito bem no filme. Tem também o ator que faz o filho do Joe Edgerton no filme, que me fugiu o nome. O guri também é muito bom. Bastante importante pra narrativa. Então, assim, é um filmaço de terror. É um filmaço daqueles de ficar com medo. E já vou avisando e vou ser bem honesto com vocês. Se você tá procurando um filme pra pular na cadeira, pra se assustar, pra monstro na tua cara, capiroto, Samara saindo da tela, não é esse o filme pra ti. Esse é um filme de terror, é um filme de medo. É aquele filme que você vai ficar lá, você vai ficar tenso, tu não vai te assustar, mas tu vai estar com medo o tempo inteiro do que vai acontecer. Tu vai estar apreensivo na cadeira. E isso é uma experiência de terror. Você não vai se assustar, tá? Então já aviso, se você quer susto, você vai odiar Ao Cair da Noite. Esse não é o filme. Ele é o filme pra quem quer ter medo. E assim, ó, é um filme pra dar uma piradinha na cabeça também. Porque paranoia é aquela coisa, né? Tu começa a ficar louco e quando tu vê, não tem mais como segurar. E é aí que a gente vê que é um filme de terror com um T maiúsculo e maravilhoso. Eita que essa crítica foi grande, hein? Mas vamos lá. Se é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, eu tenho um sistema de notas um pouquinho diferente. Se eu der de B pra cima, o filme ele vira eterno. E se eu der de C pra baixo, o filme ele vai pro inferno. E a minha nota para Ao Cair da Noite é um A. Ou seja, ele vira eterno. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí embaixo. Se você é novo ou nova por aqui, te inscreve no canal. Se você estiver me vendo pelo Facebook, clica em cima, facebook.com/cineeterno. Tem também o nosso site cineeterno.com. E eu quero dar mais um aviso agora de final de vídeo só para as galera de fé que fica sempre até o fim comigo, que a partir dessa semana eu vou começar a fazer um especial do Christopher Nolan, porque Dunkirk tá chegando aí mês que vem, então eu vou fazer crítica de todos os filmes da carreira dele até chegar no Dunkirk. Então é um vídeo por semana, provavelmente eu vou lançar ele todo domingo, vou avisar vocês também. Então eu espero que vocês gostem, é o nosso primeiro especial do canal, então, né, me deem um apoio, conto com vocês, assistam, compartilhem para todo mundo, para seus amigos, e vamos falar de Christopher Nolan, porque é um diretor. Enfim, vou falar de tudo basicamente nos vídeos, então me aguardem que tá chegando o primeiro especial do canal, certo? E a gente se vê numa próxima.